A paz do Senhor, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos ao canal Dicas e Perguntas de Ouro para aulas da EBD CPAD. O salvo pode perder a sua salvação? Este é um questionamento que deixa muita gente com um ponto de interrogação na cabeça, até mesmo aqueles com anos de caminhadas na fé. Trazer essa questão à tona é essencial. Cada cristão precisa dessa convicção bíblica para viver com fé e segurança. A doutrina da salvação é, sem dúvida, uma das mais fundamentais na vida cristã. Entender se a salvação pode ser perdida ou não ajudará a nortear os passos e fortalecer a fé daqueles que buscam uma caminhada sólida com Deus. Vamos para mais uma resposta explicativa aqui do canal. Vou compartilhar com vocês uma visão bíblica sobre o que acredito, começando pelo Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28 ao 29. Jesus afirma: "E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão." Aqui vemos a segurança que Jesus oferece àqueles que estão em suas mãos. Enquanto permanecemos firmes em Cristo, não existe possibilidade de perder a salvação. No entanto, mas, todavia, contudo, a Bíblia também adverte sobre o perigo do pecado contínuo, o afastamento e a rejeição deliberada da fé. Embora Deus não empurre ninguém para longe, é possível que alguém, após ter conhecido a verdade, escolha se afastar dela. A salvação é uma dádiva preciosa e merecida, mas ela também demanda perseverança e fidelidade. A realidade bíblica nos mostra que uma pessoa genuinamente salva pode sim perder sua salvação, se escolher deliberadamente afastar-se de Deus e rejeitar a fé. Vamos destacar algumas passagens bíblicas que tratam desse assunto. Em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, o escritor, ele menciona aqueles que recaíram. E ele fala daqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, mas recaíram. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 20, diz assim: "Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama." A salvação está segura enquanto o crente permanece em Cristo. Essa segurança depende da contínua obediência e da fé do salvo, ou seja, Deus oferece salvação e sustento, mas cabe ao indivíduo manter-se firme na fé, como sugerido em passagens do Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 4 ao 6, que diz assim, ó: "Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós." Também Atos dos Apóstolos, capítulo 14, o 21 e 22, diz assim: "E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus." Se não fosse possível perder esta salvação, o apóstolo aqui não estaria exortando os irmãos a permanecerem na fé. Também, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do 10 ao 12, ele fala de alguns que se desviaram da fé.
Mas ele aconselha ao jovem Timóteo, chamando assim e dizendo assim, ó, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Meus queridos professores, queridos irmãos, queridos alunos, refletir sobre esse tema nos leva a reconhecer a importância de uma vida comprometida e vigilante. É importante ter uma vida de obediência, santificação e comunhão contínua com Deus. Jesus não empurra ninguém, mas o contrário, ele diz: Vinde a mim, e aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Só assim não perderemos esta tão grande salvação, como diz o escritor aos Hebreus. Que o Senhor nosso Deus continue te abençoando juntamente com os seus alunos, em nome de Jesus. Amém.